Desde os primeiros registros da humanidade, os números nunca foram apenas instrumentos de contagem. Antes de servirem ao comércio ou à matemática, eles foram usados como símbolos para compreender a ordem invisível do mundo. Para os povos antigos, contar era importante, mas interpretar era essencial. Cada número expressava uma qualidade, um princípio, um estado da existência. Dentro desse sistema simbólico, o número 7 sempre ocupou uma posição singular. Ele não se tornou especial por decreto ou por superstição, tornou-se especial porque a própria realidade parecia se organizar em torno dele. Ciclos do tempo, ritmos naturais e observações do céu revelaram padrões recorrentes, e aos poucos o 7 passou a representar fechamento, completude e equilíbrio. Quando algo se repete de forma consistente na natureza, ele deixa de ser apenas observado e passa a ser reverenciado. Em tradições hebraicas, o sétimo dia marca o encerramento da criação. O descanso não simboliza cansaço, mas a confirmação de que a obra atingiu sua forma correta. No cristianismo, o 7 aparece associado à purificação, à ordem e à consagração. Ele não surge para anunciar acontecimentos aleatórios, mas para indicar estados bem definidos. Esse entendimento não era exclusivo dessas tradições. Em diferentes culturas antigas, o 7 também aparecia ligado a níveis de desenvolvimento, camadas da existência e etapas de transformação. O número atravessou regiões e épocas carregando o mesmo sentido essencial. Algo chegou ao seu ponto adequado. Mas há um detalhe importante: nem todos os símbolos eram recebidos com entusiasmo. Alguns eram respeitados justamente porque não traziam conforto, e é aqui que a repetição entra como fator decisivo. Na linguagem simbólica antiga, repetir não era exagerar, era intensificar. Algo dito uma vez era declarado, 2 vezes reforçado, 3 vezes tornado absoluto. O número 3 sempre esteve ligado à totalidade, começo, meio e fim, passado, presente e futuro, aquilo que se manifesta por completo. Quando o 7, que já é carregado de significado, se repete 3 vezes, ele deixa de representar apenas equilíbrio, ele passa a representar plenitude máxima, um estado em que a ordem, consciência e propósito se aliam. Por isso, o 777 nunca foi tratado como um número comum. Ele não simbolizava sorte, recompensa material ou promessa imediata. Ele descrevia um estado de alinhamento profundo, uma condição interna. Enquanto outros símbolos representavam falha, excesso ou desvio, o 777 ocupava o espaço oposto: integração, coerência e harmonia entre o humano e algo maior. Esse contraste ajudou o número a atravessar séculos sem perder força. Ao longo do tempo, estudiosos e intérpretes de textos antigos trataram o 777 com cautela. Ele não era um sinal a ser buscado, mas reconhecido quando surgia. Sua função não era provocar decisões impulsivas, mas convidar a observação com atenção. Dentro dessa lógica, símbolos não falavam com quem vivia distraído. Eles se tornavam perceptíveis quando a consciência estava suficientemente desperta. Não porque apareciam mais vezes, mas porque a mente estava mais sensível à linguagem simbólica do mundo. Essa distinção é essencial. O símbolo não cria o estado, ele reflete o estado. O 777, nesse contexto, não anunciava o futuro. Ele indicava que algo havia alcançado maturação. Um ciclo se fechava, uma estrutura estava completa, algo precisava ser reconhecido antes que fosse possível seguir adiante. Por isso, símbolos como esse eram tratados com silêncio. Não havia pressa em interpretá-los. Eles não vinham com instruções claras porque não tinham a função de comandar. Existiam para revelar o que estava em ordem, revelar o que estava fora de lugar, revelar o ponto exato onde a vida pedia atenção. O
problema maior surge quando os símbolos antigos são reduzidos a significados rápidos, quando algo que exigia contemplação vira resposta pronta. O 777 perde profundidade quando passa a ser tratado como garantia automática ou promessa externa. Originalmente, ele nunca foi isso. O 777 sempre foi um marcador de condição, um sinal de que algo atingiu um nível de completude que não podia mais ser ignorado, um convite silencioso à consciência. Ele não dizia faça, ele dizia observe. Observe pensamentos recorrentes, observe escolhas repetidas, observe o que foi concluído e o que ainda está sendo sustentado sem necessidade. Esse é o motivo pelo qual o 777 atravessou milênios sem desaparecer. Ele não depende de época, cultura ou crença específica. Ele toca algo estrutural no ser humano, a necessidade de reconhecer quando um ciclo se encerra e outro começa a se formar. Símbolos como esse não resolvem a vida de ninguém, mas marcam o instante em que a vida deixa de passar despercebida, e esse instante para os antigos sempre foi tratado com seriedade. Quando números simbólicos eram estudados seriamente nas tradições antigas, eles não eram divididos apenas entre bons e ruins, eles eram classificados por função. Alguns indicavam início, outros crescimentos, outros ruptura e alguns, muito raros, indicavam encerramento definitivo. O 777 pertencia a esse último grupo. Diferente de símbolos associados a nascimento ou expansão, o 777 aparecia quando algo havia sido vivido até o limite possível. Ele não trazia novidade, ele trazia conclusão. Por isso, nunca foi tratado como um número de entusiasmo, mas como um número de responsabilidade. Em registros antigos, quando esse número surgia, não havia celebração, havia silêncio, porque silêncio era a postura correta diante de algo que não podia mais ser ignorado. O 777 marcava o ponto em que um ciclo não apenas se encerrava, mas precisava ser honrado corretamente. Encerrar mal um ciclo era considerado tão perigoso quanto não encerrá-lo. Essa ideia é fundamental para entender o peso real do símbolo. Em muitas tradições, existia a noção de que toda obra precisava chegar a seu estado completo antes de ser abandonada. Abandonar cedo demais era visto como desperdício, e insistir além do tempo correto era visto como apego. O 777 surgia quando esse equilíbrio era alcançado. Ele indicava que a obra, interna ou externa, já havia sido realizada em sua totalidade. Tudo o que precisava ser aprendido já havia sido aprendido, e tudo o que precisava ser experimentado já havia sido experimentado. A partir desse ponto, continuar não era persistência, era repetição vazia. Por isso, o 777 nunca simbolizou crescimento contínuo, ele simbolizava término consciente. Outro ponto quase nunca mencionado, o 777 sempre causou desconforto, não medo explícito, mas peso interno. Ele exigia maturidade emocional e espiritual para ser enfrentado corretamente. Muitos relatos na antiguidade e alguns de hoje em dia diz que esse número aparece antes de decisões irreversíveis, mudanças de função, abandono de papéis antigos, dissolução de alianças que já haviam cumprido seu propósito, não porque o número causasse a ruptura, mas porque a ruptura já era inevitável. O símbolo apenas tornava essa verdade impossível de negar. Símbolos associados a encerramentos finais não eram ensinados de forma ampla. Isso não era eletismo, era cautela. Acreditava-se que pessoas despreparadas transformariam esse tipo de símbolo em superstição ou em justificativa para impulsos, e isso era considerado perigoso. Sem maturidade, o símbolo confundia. Com maturidade, ele orientava silenciosamente. Por isso, o 777 não se tornou um número de massa nas tradições antigas. Ele permaneceu reservado, raro e contextual. Sua força estava na exceção. Encerramentos verdadeiros sempre envolvem perda. Mesmo quando algo foi bom, deixá-lo exige desapego. O 777 sempre carregou essa
essa dimensão. Ele não prometia conforto após o fim, prometia ordem após o fim. Essa distinção é crucial. Ordem não significa prazer imediato, significa coerência entre o que foi vivido e o que precisa ser deixado para trás. Muitas vezes isso dói. Por isso o 777 nunca foi tratado como símbolo de felicidade fácil. Ele era símbolo de dignidade no encerramento, ou dependendo do que você acredita, ainda é. Ao longo da história, sempre que símbolos elevados foram transformados em garantias externas, eles perderam função. O 777 não escapou disso. Quando alguém tentava usá-lo como proteção automática ou confirmação confortável, o símbolo se esvaziava. Ele deixava de cumprir seu papel porque estava sendo usado para evitar responsabilidade. Símbolos de encerramento não servem para proteger, servem para definir. Essa diferença muda tudo. Em muitos sistemas simbólicos, o 777 marcava o ponto em que não havia mais retorno ao estado anterior, não porque alguém proibisse, mas porque a consciência já havia atravessado um limite. Depois do 777, a ignorância não era mais possível. A pessoa podia insistir, mas sabia que somente estava insistindo. Podia repetir, mas sabia que estava repetindo algo esgotado. Esse conhecimento interno era o verdadeiro efeito do símbolo. Todos esses textos antigos concordam em algo. Ignorar sinais de encerramento não traz punição externa, traz fragmentação interna. A vida continua, mas perde vitalidade, o esforço aumenta, o sentido diminui, tudo começa a exigir mais energia para produzir menos resultado. Não porque algo deu errado, mas porque algo já terminou. O 777 não causava esse desgaste, ele apenas alertava para ele. Talvez seja por isso que esses 3 números incomodem tanto quando surgem, porque ele não pergunta o que você quer, ele faz você se questionar o que ainda está sendo mantido apenas por apego. E essa pergunta, embora silenciosa, nunca foi fácil de responder. E você, já se deparou muito com eles? Porque pode ser um aviso.